Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nesta aula sobre visão eu quero analisar os mecanismos envolvidos na transdução do estímulo luminoso pelas células receptoras visuais. Inicialmente eu faço um resumo da aula e posteriormente cada ponto será analisado mais detalhadamente. Então, vamos lá. Nesta aula eu quero analisar com vocês os mecanismos que estão envolvidos na geração do sinal nervoso nas células receptoras visuais após o estímulo luminoso. Perguntando de outra forma, qual é a consequência da incidência da luz sobre as células receptoras visuais lá na nossa retina? Nessa figura, eu coloco os principais pontos da aula que de fato respondem àquela pergunta. Peço a atenção de vocês a eles. Fotopigmento e transdução do estímulo luminoso. Primeiro ponto da nossa aula, em que nós queremos conversar sobre como a luz se transforma num sinal elétrico nas nossas células lá da retina. Recapitulando essa figura que nós já havíamos visto numa outra oportunidade, o ponto-chave a ser analisado aqui são os fotopigmentos, que no caso o mais estudado é a rodopsina, que se situa aqui nesses discos, especialmente nos bastonetes. Essa rodopsina é uma substância que é sensível à luz e é este ponto que nós vamos conversar hoje, a sensibilidade da rodopsina à luz. Então, nós temos aqui, em maior aumento, né, um daqueles discos que nós estamos vendo lá, e aqui está o pigmento visual, que se chama rodopsina. Ele é formado por essa molécula proteica chamada opsina, e há um resíduo aqui que é o retinal, é uma pequena parte da molécula proteica. O que a luz faz quando ela atinge o bastonete? O que a luz faz? A luz altera o retinal. É simplesmente esse ponto bem específico e simples. O que a luz faz é alterar a estrutura do retinal da sua forma cis para a sua forma trans. Então, o retinal, por ação da luz, ele é ativado. A rodopsina é ativada pela transformação do retinal da sua forma cis para a sua forma trans pela ação da luz. Essa é a sensibilidade. Por isso, essa substância, a rodopsina, se chama um fotopigmento, é um pigmento sensível à luz. Transdução do estímulo luminoso. Então, olhando de outra forma, aqui nosso bastonete, nós vemos aqui o bastonete, aqui um disco, e aqui está a rodopsina, com a molécula de opsina e o retinal aqui no seu interior. No escuro, essa rodopsina está inativa. No escuro ela está inativa. Aqui está o bastonete com seus discos, olhando em maior aumento, a gente enxerga isso. Aqui vem um ponto muito importante que eu peço a atenção de vocês. No escuro, ou seja, menos luz, a rodopsina está inativa e canais de membrana deste bastonete, canais da membrana deste bastonete estão abertos. Estes canais da membrana do bastonete são sensíveis às concentrações do GMP cíclico, ou seja, são canais dependentes do GMP cíclico, são canais iônicos, canais de sódio dependentes do GMP cíclico. Repetindo,
No escuro, a rodopsina está inativa e nessa situação a concentração intracelular de GMP cíclico é alta, que mantém o canal iônico aberto, permitindo o influxo de íon sódio para dentro da célula, portanto, despolarizando a membrana do bastonete. Então, no escuro, o que nós temos é uma despolarização do bastonete. E o bastonete está despolarizado, ou seja, ele tem uma menor diferença de potencial de membrana, e essa despolarização se deve a este influxo de sódio, e esse influxo de sódio ocorre simplesmente porque esses canais de sódio dependentes do GMP cíclico estão abertos, porque a concentração intracelular de GMP cíclico é alta. Por isso ele está despolarizado. Nessa situação, então, no escuro, o potencial da membrana do bastonete é em torno de menos 40 milivolts. É uma diferença de potencial despolarizada, né? Assim, então um pouco despolarizada, não é um potencial de ação com inversão da polaridade, mas sim há uma redução da polaridade da membrana. E nessa situação, com a membrana despolarizada, nós temos uma liberação tônica do neurotransmissor pela célula receptora, aqui no caso o bastonete. A este ponto aqui eu vou voltar numa outra oportunidade. Deixa eu focalizar o assunto aqui da transdução do sinal no fotopigmento aqui no receptor visual. Bom, então isso é a situação no escuro. Quando a luz incide sobre o bastonete, a luz que veio lá do meio exterior, ela chega até aqui, ela atua sobre o fotopigmento, ou seja, um pigmento fotossensível, é sensível à luz. Quando a luz atua sobre a rodopsina, ela ativa a rodopsina, ela separa o retinal. O retinal sai de dentro da molécula de opsina porque ele passou da forma cis para a trans, e na forma trans ele é ativo. Ele sai de dentro da molécula de opsina, ele se desliga da molécula de opsina. Nesta situação em que a rodopsina está ativa, nós temos uma redução da síntese de GMP cíclico. Presta atenção. Quando a rodopsina é ativada pela luz, ela induz uma redução da secreção de de GMP cíclico, e a redução do GMP cíclico, como ele mostra aqui, a redução da síntese do GMP cíclico promove o fechamento dos canais iônicos, porque esses canais iônicos aqui, que permitem o influxo de íon sódio, são dependentes daquele GMP cíclico. Quando o GMP cíclico está reduzido pela ação da luz, o sódio não entra. Portanto, a não entrada de sódio aumenta a diferença de potencial da membrana. Ou seja, quando esse sódio fica mais concentrado no líquido extracelular, simplesmente porque ele não conseguiu entrar dentro da célula, aumenta a diferença de potencial da membrana, ou seja, aumentam as cargas positivas aqui no líquido extracelular pelo acúmulo de sódio. Portanto, a membrana fica hiperpolarizada, ou seja, quando a luz incide sobre as células receptoras, o potencial de membrana do receptor aumenta. Ele passa a menos 70 milivolts. Ele era no escuro menos 40, no claro, ou seja, quando há estímulo luminoso, ele aumenta, ele hiperpolariza.
e essa hiperpolarização reduz a liberação do neurotransmissor. Destaco que para a liberação de um neurotransmissor, recapitulando nossas aulas sobre sinapse, a liberação do neurotransmissor depende da despolarização da membrana que aciona canais de cálcio voltagem dependentes. Se a membrana está hiperpolarizada, nós temos uma redução da liberação do neurotransmissor. Então, esta é a situação que ocorre quando a luz incide nos nossos receptores visuais. O que ela faz é hiperpolarizar a membrana, o que é contraintuitivo, ou seja, a gente normalmente ocorre, né, com todos os outros receptores que nós temos, a incidência de um estímulo qualquer, o que ele promove no receptor é a despolarização do receptor, ou seja, a redução da polaridade da membrana do receptor pelo influxo, por exemplo, de íons positivos, como por exemplo o sódio ou algum outro íon. Normalmente a despolarização dos receptores. No caso da visão, no caso dos cones e bastonetes, ocorre o contrário. Nós temos uma hiperpolarização da membrana. Então, e depois que a molécula de rodopsina foi ativada pela luz, o sistema se recompõe, ou seja, aquele retinal volta para dentro e se liga novamente, se recombina com a molécula de opsina. Ele volta à sua forma cis e ele se recombina com a molécula de opsina, reconstituindo o sistema original em que nós temos aqui a rodopsina inativa e capaz de traduzir o estímulo luminoso. Então, essa figura aqui, em essência, eu estou repetindo o que eu falei antes. No escuro, nós temos a rodopsina inativa, que ela está aqui, são esses marquinhas azuis aqui nesses discos. Aqui nós temos na membrana, em verde, como ele desenha, canais de sódio. São canais que são dependentes do GMP cíclico. Então, no escuro, a concentração de GMP cíclico é maior do que no claro. Esse GMP cíclico mantém esses canais abertos, permitindo a entrada do sódio, portanto, despolarizando a membrana. Quando nós temos a incidência do estímulo luminoso, a luz incide sobre esses fotopigmentos, a rodopsina, transforma a rodopsina em uma rodopsina ativa, em que ela perde aquele retinal, e isso provoca a redução do GMP cíclico intracelular aqui na célula receptora, fechando os canais de sódio, portanto, hiperpolarizando a membrana da célula receptora lá no caso bastonete. Neste caso da hiperpolarização, nós temos uma redução do glutamato. Então, vocês observem que é o neurotransmissor que essa célula receptora libera na sinapse com a célula bipolar que vem logo aqui a seguir. Então, no escuro, nós temos uma liberação tônica do neurotransmissor aqui pelo receptor, pela célula receptora, sobre a célula bipolar. No claro, essa liberação reduz. Nós vamos voltar a este tema. Recomposição da polaridade da membrana do receptor após a estimulação, o retorno do receptor à sua situação basal do escuro. Aqui eu quero destacar o papel do íon cálcio. O íon cálcio é muito importante para aquele retorno da célula à sua situação inicial, à sua situação em que a rodopsina está inativa. Então, no escuro,
nós temos aqui a rodopsina e o retinal ali dentro, ali está o retinal. Essa situação em que a opsina contém o retinal induz a síntese do GMP cíclico. Então, o GMP cíclico está bem concentrado dentro da célula e esse GMP cíclico é responsável pela abertura do canal. É um canal iônico de membrana dependente do GMP cíclico, ou seja, o GMP cíclico abre o portãozinho aqui, permite o influxo de sódio, mas também permite o influxo de cálcio. Entra sódio e cálcio dentro da célula. Qual é o papel do cálcio na recomposição do sistema? Aquele cálcio que entrou dentro da célula, aqui está ele novamente, este cálcio ele tem 3 ações muito importantes. Primeiro, ele tende a recompor a rodopsina, ou seja, tende a recompor a rodopsina ligada a opsina ligada ao retinal. Ele favorece essa recomposição da rodopsina. Além disso, o cálcio ativa a síntese do GMP cíclico. O cálcio é capaz de acionar aquele sistema intracelular de síntese do GMP cíclico. E além disso, o cálcio tem a capacidade de atuar sobre o próprio canal, tornando este canal mais sensível ao GMP cíclico. Portanto, o cálcio é um íon essencial na recomposição do sistema. Ele aumenta a concentração de rodopsina inativa, ele aumenta a atividade da síntese do GMP cíclico e ele atua sobre o canal de sódio, favorecendo a ligação do GMP cíclico a este portão e, portanto, favorece a abertura deste canal de sódio aqui na membrana do fotorreceptor, lá na nossa retina. Então, o cálcio é muito importante para a recomposição do sistema de transdução do sinal visual. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.